Já está aqui no nosso estúdio o vereador Marcelo Serafim, que vai falar com a gente sobre sua vida política, sua trajetória aí na política, sobre a trajetória da sua família também na política. O Marcelo Serafim, que é filho do Serafim Correia, que todos nós conhecemos aqui no estado do Amazonas. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Alex. Obrigado, Ananda. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Onda Digital. Marcelo, os vereadores aprovaram na última quarta-feira o reajuste do subsídio dos servidores públicos da saúde e dos especialistas em saúde da Secretaria Municipal da Ciência. E você é da área da saúde. Inclusive, você, durante a pandemia, deixou aí sua residência e foi para a linha de frente aí combater aí, fazer um bom combate contra a Covid-19. Ficou com medo? Não, nós da saúde não temos essa opção de ter medo. Alex, eu não parei um dia de trabalhar desde do auge da pandemia ali, quando começou em março e abril, toda a cidade parada. Eu várias vezes, Alex, voltando do meu trabalho, eu chorava dentro do carro, porque a minha mãe era viva, meu pai bem também, e ambos idosos. E a gente dentro do hospital, e eu saía do hospital e não tinha uma viva alma, né? Eu saía às 7h15, 7h20 do plantão e não tinha absolutamente ninguém nas ruas de Manaus. Era uma cena assim de, sei lá, quando eu era jovem, 4 horas da manhã voltando para casa e não tinha ninguém na rua. E eu via aquilo ali em plena 7 horas da noite. E aquilo ali várias vezes, em vários momentos, eu voltei chorando para casa porque a gente saía de casa saudável e não sabia se voltaria doente e traria o vírus para dentro de casa. Foram momentos muito, muito delicados que todos nós vivemos, mas graças a Deus as coisas estão passando. Eu me lembro que em janeiro desse ano, quando a gente viveu a curva da Ômicron, né, em Manaus, eu fui... Que já não foi tão letal. Já não foi tão letal exatamente por conta da vacina, e ela se demonstrou ser uma cepa aparentemente mais leve. Eu me lembro que eu estava na Câmara e a minha chefa do Distrito de Saúde Sul me ligou e disse assim: Marcelo, vai para o Estúdio 5. E quando eu cheguei lá, era para montar um centro de testagem, porque as nossas UBS estavam todas sobrecarregadas e a gente precisava direcionar esses pacientes para um grande centro de testagem. Eu me lembro, Alex e Ananda, que teve um certo dia lá que de 7.000 pessoas que a gente testou, 4.500 deram positivos. Então, a gente respirava, né, o vírus para tudo que era lado. Era todo mundo com capote, com gorro, com face shield, com 2 máscaras e tal. E a gente estava ali em contato direto com toda aquela confusão. Todo mundo vacinado, mas em contato direto com aquela confusão. E chegou um ponto que a gente já nem se testava, porque quando a Covid, ela, em vacinados, ela tem muitas vezes um efeito tão brando que tu nem sente que teve problema. E aí muitos colegas que estavam assintomáticos mesmo, eles se testavam e dava positivo. Então assim, chegou um ponto que nem se testar, a gente se testava, porque quem testava acabava sendo afastado e a gente já não tinha mais pessoas para poderem entrar lá em substituição. Então foram momentos dramáticos que graças a Deus passaram. A gente tem uma curva agora, né, que o Brasil viu e a gente está vendo, que é a curva pós-Parintins. Eu avisei isso 10, 12 dias antes do festival. Anteontem e ontem nós tivemos números muito semelhantes, embora altos, em torno de 500, 600 casos. Inclusive teve uma morte confirmada por Covid, né? Mas imagina, a gente com esse número de casos lá atrás, a gente já tinha 15, 20 mortes confirmadas por dia. Então, uma morte é uma pessoa que se perde, mas quando você vai olhar quem é essa morte, 75% das pessoas internadas ou não tomaram nenhuma dose ou só tomaram uma. Então, assim, quem está tendo o maior problema, via de regra, é a pessoa que tomou apenas uma dose ou não tomou. E a gente tem 1 milhão de pessoas em Manaus que não fizeram a terceira dose. Há um esforço concentrado hoje, sábado, para que a gente vacine uma grande quantidade de pessoas. Então, eu quero aqui fazer um apelo quase que desesperado de um profissional da saúde que conhece isso por dentro e que precisa que esse 1 milhão de pessoas compareçam aos nossos postos
e se vacina. Hoje eu vou sair daqui e vou tomar minha quarta. Bora, Alex? A gente vai Eu tomar... tomei Já aquela que tomou? só é 2. Ah, é verdade. Eu não, eu tenho que tomar minha Pode tomar. quarta. Tu tomou a Janssen? A Janssen. Não, pode Então fazer vamos. reforço. Deve Pode fazer fazer reforço. Vou lá, reforço? Deve vamos fazer lá. reforço. Eu pensei que só era 2. Não. Pode tomar fazer. qualquer uma. Pode, até bom deve. você estar falando Quando isso, você né? troca É até vacina, interessante é a isso. intercambialidade que a gente chama. Quando a gente troca vacina, a gente expõe o vírus de uma forma diferente ao organismo e o sistema imunológico ele encara aquela forma diferente e produz uma resposta imunológica até maior. Lá no início, quando a gente... aconteceu muito, né? A gente dizia, olha, a AstraZeneca é por aqui. Aí o infeliz ia para a Tá aí, fila ó, da ó, Coronavac. E aí, no E excesso todo de mundo trabalho... queria pegar a Janssen, né? A Janssen que era porque dose única, era dose ia sofrer única, menos. Ah. Então, aí esse indivíduo ia para a fila errada, havia uma falha, né, na conferência, e isso acontecia no Brasil inteiro, os profissionais extremamente sobrecarregados e trocava a vacina, fazia Astra e Corona. Aí era um desespero, o paciente queria bater na gente depois, e depois ficou claro e evidente que quando a gente trocava a vacina, a modulação imunológica era Sim. até melhor. Então, trocar a vacina é importante. Marcelo, outra coisa é a questão dos adolescentes. Os adolescentes já podem tomar a terceira dose? Podem, já está liberado. A partir pra de eles. quantos anos? 12 anos. De Já 12 está liberado. anos. Já Já está está liberado. Já. E aonde que está tendo a vacinação? Alex, são 81 pontos de vacinação, mais Maravilha. pontos estratégicos, né? Estúdio 5, acho que o Vasco está com vacinação. Então, assim, o que eu recomendo? UBSs também, 81. Né? 81. O que eu recomendo? Quem disser, eu quero saber qual é a unidade mais próxima da minha casa, vai no @CensaManaus, Boa. né? Que lá no @CensaManaus eles publicam aonde é que está tendo a vacina ao longo daquele dia. E aí você sabe qual é a unidade mais próxima da sua casa. Marcelo, essa pandemia com certeza te afastou um pouco da casa dos seus pais. A gente acompanhou que a sua mãe faleceu e logo em seguida seu irmão. Você ficou quanto tempo sem conversar com sua mãe, sem ver seu irmão, no período desses 2 anos de pandemia? Alex, a minha mãe, eu falava com ela do portão de casa, ela na porta, a cerca de 10, 15 metros de distância de mim, e o meu pai também. Então, no auge da pandemia, às vezes que eu ia lá, e eu ia toda semana, mas eu falava com eles da porta da porta da casa. O meu irmão, foram raras as vezes que eu entrei no quarto do meu irmão ao longo desses 2 anos de pandemia, exatamente porque a gente sabia que se ele pegasse o vírus, ele não aguentaria. E Deus e nós somos devotos de Nossa Senhora de Fátima, eles atuaram ao longo desse tempo protegendo o Rafinha, porque as 3 enfermeiras que cuidam do Rafa tiveram Covid, trabalharam com ele contaminadas, o Rafa tinha a traqueia aberta e ele não pegou o vírus. Então, assim, as pessoas minimizam muitas vezes o uso da máscara, né? Mas se não fosse a máscara, se não fosse todo o cuidado, ele teria sido contaminado e teria morrido, porque naquele momento ele ainda não estava vacinado. Então, meu irmão eu praticamente não vi ao longo de 2 anos. Meu irmãozinho teve uma parada cardíaca fulminante, um problema cardíaco fulminante, e faleceu em decorrência disso. E a minha mãe faleceu no meio de toda essa confusão com uma pedra nos rins. Nossa. Então, as pessoas às vezes minimizam, né? Tem uma dor renal, aí não dá a devida atenção. E a minha mãe morreu em decorrência de uma pedra no rim. Fez um quadro de sepse urinária e perdemos a mamãe. Mas, vida que segue. Ela está lá no céu protegendo a gente junto com o Rafa. Foi difícil passar pela Covid-19, né? Eu perdi muitos amigos durante esse período, amigos familiares. Inclusive é incomum meu. Enfim, e falar desse momento, a gente fica até um pouco com a voz embargada, né? Sim. Porque remete àquele momento de tensão da Covid-19 e quando você fala em números, Marcelo, mais de 1 milhão de pessoas que ainda não se vacinaram, e aí fica a preocupação, meu Deus, será que não foi o suficiente para essas pessoas que a Covid continua na mesma proporção, mas que a taxa de mortalidade diminuiu devido à vacina?
Sim. Né? Fica aí, e você que é da área da saúde, eu gostaria que você reforçasse isso para a população. E o maior problema dessas doses de reforço estão exatamente nas populações mais novas, né? Que o jovem sentiu o efeito da vacina, a reação. E ficou com medo de tomar as outras doses. Só que ele não se lembra que quando ele tinha ali um aninho, meses... Tomava também. Tomava, ficava todo Tríplice lascado, viral, de né? pironazinha e estava tudo resolvido. Então, assim, eu faço um apelo. Eles dificilmente vão morrer por conta da Covid. Já era assim antes, né? Quando a Covid começa, a gente vê que 80% das mortes estavam concentradas em 60 anos mais, e quando você olhava para baixo, né, essas faixas etárias abaixo, você pegava os imunossuprimidos, os obesos, os cardíacos e os diabéticos, que eram os grupos de risco que mais matavam. Morrer fora desse grupo era já naquela época difícil. Hoje, mais ainda, com as pessoas com 2 doses da vacina. Mas elas podem levar essa doença para dentro de casa de volta, para o seu avô, para o seu pai. Então é importante que tomem e façam isso para ajudar a gente a frear. É muito provável que a vacina da Covid seja uma vacina que fique sendo feita anualmente daqui para frente. E as pessoas nem H1N1, que né? nem H1N1, e todo mundo tome, e já pode todo mundo tomar, né? Já está Eu já liberado tomei. para o público em geral. E é assim, Ananda, por exemplo, ano passado, quando a gente teve, finalzinho de dezembro, a gente teve um surto ali, né? E aí as pessoas corriam no posto de saúde para se vacinar de H1N1. E aí diziam, não tem a vacina. Aí todo mundo esculhambava com a gente, dizia, não tem a vacina, isso é um absurdo e tal. O cara esquecia que a vacina estava à disposição desde março. É verdade. E que ele só foi procurar vacina em dezembro. E o governo federal, ele manda um número de vacinas determinada para cada município. Manaus recebe em torno de 500 mil doses, se eu não me engano, de H1N1. Os 500 mil mais interessados foram lá e tomaram na frente dos outros que não se interessaram. Então é importante que você saiba que já está essa vacina liberada para todo o público, que você pode tomar e pode fazer, inclusive, a vacina da H1N1 junto com a do Covid, sem nenhum tipo de problema. Estou conversando com o vereador Marcelo Serafim, que é líder do prefeito lá na Câmara Municipal de Manaus. Marcelo, você ficou a vida inteira, não é só 27 anos, a vida inteira no PSB. E como é que foi esse processo de saída de um partido que você foi militante do movimento estudantil, aí depois foi deputado federal, é vereador pelo 3º mandato? Como é que foi esse processo de saída? Olha só, Alex, tudo que eu tenho na minha vida política, eu devo ao Partido Socialista Brasileiro. Lá eu tenho amigos queridos, fraternos, verdadeiros irmãos. Esse foi um processo muito difícil. Quando mudou a legislação eleitoral, isso foi uma estupidez o que fizeram em Brasília, essa mudança de legislação, porque deixou todo mundo muito vulnerável a essas questões. Ficou praticamente obrigatório que você se junte, né, em alguns partidos para poder disputar a eleição. O Brasil tem 28 partidos, provavelmente só 5 terão chance de fazer deputado federal. Então não adiantava eu estar no PSB, eu disputaria a eleição, teria 70 mil votos e não entraria porque o partido não faria legenda. Então houve um movimento, não só meu, mas de outros políticos, de migrarem para partidos que tivessem a chance de eleger. Porque você entrar numa disputa já derrotado é complicado. Então houve uma conversa local, com os municípios do interior, em nível estadual, em nível municipal. E eu fui até o presidente nacional do partido, o presidente Carlos Siqueira, e ele disse para mim, Marcelo, realmente não há viabilidade. Que haveria viabilidade como, Alex? Se o PSB fizesse parte da federação do PT, e aí teria Zé Ricardo, Vanessa e eu. E aí a gente teria a chance de eleger 2, né? E eu brigaria de igual para igual com a Vanessa para poder ganhar essa vaga. Só que na hora em que o PSB fica fora da federação e não coliga com ninguém, a gente teve dificuldade, inclusive, de montar chapa de deputado estadual. Dos 28 partidos que existem no Brasil, provavelmente, somente entre 9 e 10 farão o quociente mínimo para poder eleger deputados estaduais na Assembleia. Então, ficou muito concentrado em poucos partidos. A gente conseguiu resolver a questão do PSB na eleição de deputado estadual, mas no deputado federal não tinha a menor chance da gente resolver.
E aí ficou decidido que eu sairia do partido, atendendo um convite do prefeito Davi. Isso foi conversado com o presidente nacional, o presidente Carlos Siqueira, que é uma pessoa pela qual eu nutro o maior carinho e amizade, né? Meu amigo pessoal. E graças a Deus tudo foi compreendido na Nacional. Inclusive ninguém entrou com pedido de mandato, absolutamente nada, porque foi tudo devidamente conversado. Mas foi uma decisão muito difícil. 27 anos de vida não são 27 dias de história, né? Marcelo, você foi deputado federal pelo PSB, ficou 4 anos em Brasília, depois não conseguiu se reeleger para deputado federal e na eleição seguinte se candidatou a vereador e conseguiu se eleger pela primeira vez vereador e está no 3º mandato de vereador. Quais são os desafios hoje de ser vereador da cidade de Manaus? Olha só, por exemplo, quando eu pego o meu primeiro mandato, quando eu chego na Câmara em 2013, mesmo meu mandato de deputado federal, eu vi uma sociedade menos dividida, uma sociedade menos radical, uma sociedade que não estava tão afeita, né, a essa distribuição de notícias falsas. Ontem a gente teve um deputado federal condenado por distribuir notícia falsa, daqui do estado do Amazonas, inclusive. Então, assim, há uma divisão na sociedade, há uma polarização e há uma radicalização da sociedade. A gente tem algumas pessoas na política que elas levam informação de forma distorcida para a sociedade. E aí a sociedade encara aquilo como verdade e, a partir daí, quem não está daquele lado passa a ser inimigo da sociedade. Quando você chega e explica, né, diz, olha, isso daqui é isso aqui. Aí o cara diz, é isso? Porra, então vocês estão certos. Eu digo, pois a gente está certo e você está esculhambando em rede social com a gente sem saber a história verdadeira de fato. Então, infelizmente, hoje a gente vive numa política em que a mentira, ela se propaga de forma muito mais fácil. E isso daí é difícil de lidar, porque a gente tem uma sociedade extremamente arredia em relação aos políticos, num país em que a gente tem inflação alta, gasolina cara, energia cara e tantas outras coisas acontecendo, e aí as pessoas radicalizam. Vou te dar um exemplo. A gente lá atrás aprovou um realinhamento da COSIP, né, que é a taxa da iluminação pública. Manaus é uma das cidades mais bem iluminadas do Brasil e a gente não pode deixar isso cair. Se cai, a sociedade reclama. Se tu mexe nisso, a sociedade reclama também. Então, eu me lembro que a gente fez uma mexida que dava uma alterada, na maioria das contas, mexia assim em R$5, R$10. E aí alguns vereadores de oposição disseram, não, nós somos os responsáveis por estarmos aumentando a conta de luz. E não houve. Não foi a COSIP que aumentou a conta de luz. O que aumentou a conta de luz foram os aumentos, né? Foi a escassez hídrica, foi a questão da baixa dos reservatórios. Isso faz aumentar a energia elétrica. Não é a COSIP que faz aumentar a energia elétrica. Então, assim, infelizmente, as pessoas radicalizam, alguns colegas trabalham com mentira dentro de rede social e a mentira, ela se propaga de uma forma muito mais rápida e muito mais competente do que a verdade. Infelizmente, a gente vive num mundo que a realidade é essa. Marcelo, você já chegou a acusar o vereador Amor de propagar informações falsas. Quais seriam essas informações falsas? Uma delas foi que em Manaus tinham sido aplicadas vacinas vencidas. Nossa. Não foram aplicadas vacinas vencidas, o vereador nunca foi à tribuna dizer que ele tinha errado. Então, assim, é muito difícil você trabalhar com pessoas que não tratam a verdade como algo... Eu já errei inúmeras vezes, Alex, inúmeras vezes. Eu já falei coisas que depois eu disse, espera aí, poxa, isso não é assim. Então, me desculpe e tal. E você pega e recua, né? Mas ele não. Ele falou que tinham sido aplicadas vacinas vencidas. Isso gera um pânico generalizado na sociedade e nunca houve, por parte dele, uma negativa de que ele tinha errado. Errar é humano, é natural. É importante que a gente pegue e diga, olha, eu errei. Né? Outra coisa, agora recentemente, a gente aprovou uma lei que na nossa cabeça estava muito claro que ninguém ia mexer com o cobrador, e eles colocaram que a gente ia tirar o cobrador. Para que não ficasse dúvida, o prefeito decidiu mandar uma lei bem específica dizendo, olha, não tira o cobrador, porque eles estavam trabalhando numa informação que efetivamente as pessoas estavam encarando aquilo como uma verdade. A outra questão,
Ônibus velho. A gente tem ônibus velho em Manaus? Tem. Tem 2 anos, Alex, que as indústrias não conseguem produzir carro. Se você quiser comprar um carro, agora já melhorou. Mas há 1 ano atrás, se tu quisesse comprar um carro, tu esperava 3, 4 meses. Eu estou mentindo? Não estou. Ônibus é muito pior. Então é natural que nesse delay de 2 anos, poxa, eu tenho um ônibus de 11 anos que está em conservação boa, eu não tenho um ônibus para repor porque a indústria não está fornecendo ônibus. Então era natural que você esticasse em 2 anos essa validade e foi o que foi feito. Foi Até o final em 2 anos só. Foi esticado no decreto do prefeito de 10 para 12, porque tem 2 anos que ninguém consegue ter produção efetiva de ônibus. Começaram agora as entregas de ônibus, mas foi esticado em 2 anos. A outra coisa é o seguinte, nós temos ônibus elétrico chegando em Manaus. A vida útil de um carro elétrico é maior. A vida útil de um ônibus elétrico é de 20 anos. Eu preciso ter a legislação adequada para poder chegar esse veículo. Além do que, todos sabem, ou deveriam saber, que o ônibus é remunerado dentro do sistema. A gente tem uma sociedade que paga R$ 3,80 de tarifa de transporte coletivo, mas tem uma prefeitura por trás que dá 25 a 30 milhões por mês de subsídio, Alex. Porque senão iria pagar mais caro, senão a pessoa ia ter que pagar quase R$6 na tarifa. Quase R$6 o Entendeu? preço do ônibus. O preço real é quase R$6. Ah, mas tu tá dando dinheiro, então tu tem que ter ônibus zerado. Não, amigo, porque se tu tiver o ônibus zerado, tu tem que remunerar esse ônibus zerado em 5 anos. Quando você estende a validade para 12, tu remunera ele em 12 anos. E aí você consegue trazer a tarifa mais para baixo. Cara, eu vi empresário criticar a medida. Eu duvido que um empresário ou qualquer pessoa que pague o seu imposto, que sente por 5 minutos e que entenda como é que é calculada a tarifa do transporte, vá discordar do que está sendo feito. Sim. Isso está sendo feito para proteger o bolso do cidadão, para proteger o cofre da prefeitura. Porque imagina, você gastar 360 milhões de reais, Alex, o complexo viário da Feira do Produtor vai custar entre 80 e 100 milhões, que ele tem algumas desapropriações, Isso lá tem algumas... no Jorge Teixeira. ali na bola da Feira do Produtor. Então, olha só, eu estou te falando que 360 milhões, algo em torno de 360 milhões, são pagos de subsídio pela prefeitura para que a sociedade, para que o trabalhador, para que o empresário não tenha impacto ainda maior na sua planilha de custos. Se eu não tenho subsídio, Manaus teria dinheiro para construir 4 viadutos como aquele por ano. Quando tu projeta para 4 anos de mandato, seriam 12 complexos viários como aquele. Tu concorda que isso resolveria o problema de Manaus de trânsito? Ou ficaria muito próximo de resolver? Então a gente... Melhoraria. Muito. Alex, se você tem 1 bilhão e 400 milhões investidos em alargamento de via, em quebrada direita, em abertura de novas vias, em complexos viários, você melhora muito o trânsito da cidade. E hoje isso é gasto de subsídio. Qual é a solução para eu não gastar isso? É que o povo pague. O povo aguenta pagar quase R$6 de transporte coletivo? Não aguenta. Então a prefeitura tem que dar parte dela, como em todos os outros lugares do Brasil ela dá. Mas aqui em Manaus a oposição muitas vezes tenta distorcer isso, dizendo assim, não, está dando dinheiro para empresário. Ninguém está dando dinheiro para o empresário. A gente está sendo substituto nesse pagamento para o empresário. Ao invés da sociedade estar pagando, quem está pagando é a Prefeitura de Manaus, o governo do Estado, através de alguns subsídios que ele entra junto, como, por exemplo, isenção do ICMS do diesel e a questão da meia passagem, que ele cobre para que o estudante tenha o passe livre. Marcelo, você acha que a faixa azul ainda é a solução para o trânsito de Manaus? Ela é uma das, mas para isso eu preciso dos ônibus andando na Constantino, todos na faixa da esquerda. E isso vai ser feito. Isso vai ser feito. Perguntar, porque geralmente o ônibus anda na direita, faixa da esquerda, direita, ficam no e meio ainda também. tem O os carro que fica ficam no no meio. meio. E aí não adianta nada. Isso daí ele está sendo... já os ônibus que estão vindo, eles já vêm todos com a porta, tanto na esquerda quanto na direita. Porque esse ônibus ele está na faixa azul, na Constantino. Né? Quando ele entra dentro do bairro, ele tem que ir para a direita. Então ele tem que ter porta dos dois lados. E isso é uma alteração que ao longo do tempo. Que não é fácil, não né, é no estalar de dedos. Não é no estalar de dedos. Mas eu viajei a Curitiba, Alex,
Para tu teres uma ideia, a qualidade das nossas paradas dentro da linha azul são infinitamente superiores à qualidade das paradas de Curitiba. Só que o negócio tem que funcionar. Lá, o ônibus anda dos dois lados desse jeito, né? Dentro dos corredores exclusivos é na esquerda e quando ele entra dentro do bairro é na direita. E eles têm um negócio que agora vai começar a ser feito em Manaus na nova licitação, que são as alimentadoras. Então, dentro do bairro para dentro do terminal, eu só tenho o ônibus alimentando, que vão ser os executivos e os alternativos que vão entrar nessas linhas alimentadoras dentro do bairro. Ele alimenta para dentro do terminal e do terminal ele sai dentro das troncais. Isso vai melhorar muito o trânsito de Manaus. Mesmo. Ou seja, agora o alternativo e também o executivo, eles ficam nos bairros. Vão. Nessa nova mudança. Vai ter a licitação, né? Eram 280, aumentou depois para 320 ônibus. Eles vão estar dentro dessas linhas alimentadoras para dentro dos terminais, porque eles serão ônibus menores. Existem linhas que às vezes a população diz assim, tirou o ônibus daqui. É porque a virada do ônibus naquela curva, um ônibus grande, é complicada. Quando você bota um ônibus menor para ser alimentador, você consegue ir com esse ônibus até mais próximo da casa da população. Você acha, Marcelo, você que é um político experiente, que o prefeito Arthur Vigílio errou de não ter começado essa mudança ainda na sua gestão? Foram 8 anos de governo Arthur Vigílio. Olha só, quem estava à frente do IMU entendia muito pouco de trânsito e de transporte. E quando você tem alguém que entende pouco de trânsito e transporte dirigindo o trânsito e transporte, efetivamente as coisas não vão andar como deveriam andar. Eu acho que o prefeito Arthur inovou quando ele aprovou. A gente só dá subsídio hoje, porque lá atrás o prefeito Arthur liberou isso através de um projeto de lei que ele enviou para a Câmara. Então, assim, ele inovou nisso. Agora, poderiam ter sido feitas outras coisas que não foram ao longo do tempo e que isso consideravelmente prejudicou. O prefeito Arthur, várias vezes, você conversando com ele era meio arredio em relação à construção de obras viárias, de viaduto, né? Em vários momentos ele disse, não, eu tiro o trânsito daqui e jogo mais adiante. Só que quando eu tiro o trânsito daqui e jogo mais adiante, as pessoas vão virando à direita, vão virando à esquerda, vão parando nas suas casas e tal, e vai chegando cada vez menos carros dentro daqueles gargalos que a gente tem na cidade. Então você vê, ao longo de 8 anos de mandato, quais foram as grandes obras viárias que o prefeito Arthur fez? Da saída do aeroporto, o do Manoa, que depois, não terminou, eu não me lembro de outra. Foi a da Constantino Nery. O complexo da Constantino. Sim, isso em 8 importantíssimo. anos. Em 8 anos. Importantíssimo, diga-se de passagem. Agora, ali eu preciso da mesma obra na Djalma Batista. Sim. Né? Preciso da mesma obra. Então, assim, 8 anos de mandato, com 4 obras viárias, sendo que uma, que foi aquela lá do aeroporto, ela já estava em construção, se eu não estou enganado, quando o Amazonino deixou o governo. O Arthur só complementou. Quer dizer, primeiros 4 anos só teve aquela lá. Só teve aquela lá. E é muito pouco. O prefeito Davi, ele deve fazer nesses primeiros 4 anos 4 intervenções, né? Vai ter Aonde serão as intervenção na Avenida das Torres. Maravilha. E qual parte da Avenida das Torres? Aquela, quando tu sais ali do Açaí, não para entrar na Avenida das Torres, quem vem do Efigênio Salles. Ali eu acho que ali é um gargalo, é um ponto. Se eu não estou enganado, ali é um ponto. Ali é um a caos, gente tem o da bola do produtor. A gente tem ali da Arena da Amazônia, que vai resolver, vai desafogar. A passagem de nível vai ser um... Eu não conheço exatamente o projeto, mas vai ser para desafogar ali a Pedro Teixeira, Constantino Nery. Ali é outra obra. E tem uma outra obra que é ali quem sai da Compensa para entrar na Ponta Negra, Avenida Brasil, ali, Ponta Negra, ali para tudo, perto da Igreja da Restauração. Ali é uma outra obra. Quer dizer, são 4 obras. Em todas as vias. Todas as vias. Quem está indo e quem está vindo aqui do DB. Então, essas 4 obras que me vêm na cabeça agora, elas devem ser concluídas nos próximos 2 anos. Isso vai dar mais mobilidade. E aí vão ser planejadas, né, ao longo do tempo essas obras, para caso o prefeito Davi, que eu rogo que ele venha disputar a reeleição e venha a ser reeleito, a gente tem um prefeito que é jovem, que é moderno, que é trabalhador, que é pé no chão, que está na rua o tempo todo,
para poder tocar a cidade por mais 4 anos, construir outras obras e Manaus desafogar de uma vez por todas. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco para finalizar essa conversa aqui com o Marcelo Serafim. Ana da Chama, eu acabei de receber uma ligação aqui da nossa equipe de jornalismo investigativo e eu falei agora há pouco que o Ministério Público do Estado do Amazonas está investigando a Secretaria de Segurança Pública pela contratação aí de 207 viaturas aí, veículos na verdade, não são viaturas, são veículos de modelo picape, e foi contratada essa empresa acima do valor de mercado. Uma empresa com 2 anos só, que iniciou há 2 anos, com capital social de R$600 mil. E eu vou revelar na segunda-feira que essa empresa, ela tem ligação com um deputado estadual aqui da Assembleia Legislativa do Amazonas, um deputado estadual, vai revelar agora? Vou revelar na segunda-feira, inclusive uma matéria. Eu acho que no domingo a matéria já está pronta no site. É um deputado estadual muito conhecido aqui no estado do Amazonas e que nós temos documentação que ele faz parte aí dessa empresa aí que está sendo aí acusado pelo Ministério Público de superfaturamento. Na segunda-feira, não perca o programa às 7 horas da madrugada. E eu vou voltar aqui conversando com o Marcelo Serafim. Marcelo, você é pré-candidato a deputado federal, você já foi deputado federal. O que muda se você for eleito nesta eleição para deputado federal, para aquele Marcelo que ganhou lá atrás para deputado federal? Alex, sem dúvida nenhuma, acho que a maturidade, né? Eu hoje vivo um momento da minha vida de muito mais maturidade do que eu tinha há 16 anos atrás, quando eu cheguei em Brasília. Eu tive 92 mil votos, na época meu pai era prefeito. Na reeleição, eu não tinha apoio de prefeitura, tinha o trabalho ostensivo do governo do estado contra mim, contra a minha reeleição. Na época, o governador era o Eduardo, né? Então havia um trabalho muito forte. Na verdade, ele não era o governador, ele tinha renunciado, né, para o Senado, e o Omar era o governo. Mas o Eduardo comandava ali toda a máquina da prefeitura e do estado. E houve uma campanha ostensiva para que eu fosse derrotado naquela eleição, e eu tive mesmo assim 70 mil votos. Então mostrei que tinha trabalho, que tinha dedicação, que tinha todo um comprometimento dentro desse mandato. Trabalhei muito, não fui reeleito, tentei depois, disputei uma campanha de Senado, disputei outras de deputado federal. Você teve mais de 90 mil votos na campanha de Senado? Nessa de deputado federal passada eu tive 44 mil votos, perdi a eleição por uma questão de quociente partidário. Exatamente. Que foi por isso que eu corri do PSB, aqui, porque já era para eu ser deputado federal na outra eleição. E por uma questão de quociente eu fiquei fora. E nessa eu digo, não, eu tenho que me colocar pelo menos aonde faça. Que aí eu vou disputar com outros, né? E vamos ver o que vai dar. Mas eu espero que a gente consiga lograr êxito, mas eu tenho pessoas valorosas que disputam comigo, como é o caso do Marcelo Alexandre, que é vereador comigo, do Lissandro Breval, do Issa, da Liliane Araújo, todos candidatos com muito potencial que podem chegar na vaga. E eu imagino que quem tiver aí de 65 a 70 mil votos carimbe o seu passaporte para Brasília. É isso daí que eu vou buscar. Eu queria que tu explicasse para a população, Marcelo, porque na última eleição você ficou de fora da Câmara Federal por um erro estratégico ali na hora da montagem da chapa. Na verdade, eu não sei nem se foi um erro estratégico, porque na verdade a chapa se desmontou ali no final e você foi extremamente prejudicado. Para que a população possa entender como é que é o jogo eleitoral. Nem sempre quem tem mais voto é que consegue ser eleito. A junção dos votos de toda a chapa tem que chegar no número mágico, que nessa eleição deve ser em torno de 190 mil votos. Então não adianta eu ter 80 mil votos e ter mais 6 pessoas junto comigo de 10 mil votos. Porque isso vai dar 140 mil votos, eu vou ter votos pra caramba e vou perder a eleição. Porque o grupo não chegou no quociente mínimo. E essa mudança foi agora que houve, né? Que é uma mudança que piorou ainda mais esse quadro, que ela limita, ela coloca como regra que você tem que ter pelo menos 80% do quociente eleitoral. Isso eleva o degrau aí para 190 mil votos. Então, na eleição passada, eu fui o mais votado da chapa,
Faltou que todos os outros candidatos, e eram, Alex, na época, a gente tinha direito a lançar 16 nomes. Então, faltou que todos os outros candidatos juntos tivessem mais 15 mil votos. Ou seja, bastava que cada um tivesse 1.000 votos a mais para que a gente pudesse chegar na vaga. Infelizmente, eu perdi a eleição tendo 44 mil votos. Nessa, eu vou ter que subir esse patamar aí para uns 60, 65 mil. E quem chegar nisso na nossa chapa do Avante, eu tenho certeza que estará eleito. Você se sente muito à vontade lá no Avante? Sinto, até porque eu tenho bons amigos, né, que estão no Avante, que passaram comigo no PSB e sempre foram muito bem tratados, muito bem recebidos pelo partido, pelo meu antigo partido, e agora, obviamente, eu também sou muito bem tratado e muito bem recebido lá pelo Avante. O deputado estadual Serafim Correia é candidato à reeleição para deputado estadual? Ele é pré-candidato à reeleição de deputado estadual. O PSB tem uma chapa muito bem montada para deputado estadual e é muito provável que a gente eleja 2 deputados. A gente tem... Quais são esses nomes? Aí, se eu falar, os outros ficam com ciúme. Não, pelo menos uns 4 aí. Não, tem vários. Olha, a gente tem o Gustavo Braz, que foi ex-prefeito de Itacoatiara, né? Ali quando ele era o vice do Peixoto, quando o Peixoto saiu, ele ficou de forma interina um tempo. Tem o Bessa, era do MDB, inclusive. Era do MDB. Tem o Bessa, que é lá de Manacapuru, que foi prefeito também. Tem o vereador Jander Lobato. Tem o Daílson, que é ex-vice-prefeito de Novo Airão. Então, assim, tem vários nomes. Eu te diria que quem chegar em 15 mil votos, essa pessoa... Tem o Teco, que é um outro bom nome que se tem. Irailton que quase Senna, foi vereador. Quase foi vereador. Então, assim... Quem chegar em 15 mil votos dentro do PSB, provavelmente vai garantir a segunda vaga. Talvez seja o partido que vai eleger com o menor quantitativo de votos aí nessa segunda vaga. Marcelo, eu gostaria que você fizesse uma análise de conjuntura do atual quadro político na questão da disputa, tanto para a vaga de federal, que você fez aqui nos bastidores, quanto para o Senado, quanto para o governo do Estado e para o presidente da República, porque você é um político experiente e eu gostaria da tua visão em relação a essa montagem, como está sendo feita essa montagem aí nessa pré-campanha. Alex, estadual a gente vai ter de 9 a 10 chapas elegendo deputado, né? Vai ter muita chapa que vai bater aí 65 mil votos, mas que o candidato primeiro colocado nessa chapa não vai alcançar os 15 mil votos, que é a linha de corte, porque quem não alcança o quociente eleitoral inteiro, que vai ser de uns 80 mil votos, ele é obrigado a ter 20% do quociente eleitoral. Então ele passa a ter que ter 16 mil votos. E a gente não teve na eleição passada mais do que 30 candidatos que tiveram mais do que 16 mil votos. Então você vê o quanto que é difícil chegar nesse patamar. Então vai ter muita chapa que vai fazer a vaga na regra dos 80% e que o seu candidato não vai cumprir a regra dos 20%. Então a gente vai ter aí de 9 a 10. Deputado federal, a gente tem de 5 a 6 chapas. Você acha que vai ter uma renovação significativa na Assembleia Legislativa? Eu te diria que hoje a gente tem 9 deputados novos no próximo mandato, já de forma muito sólida. Por quê? 5 não vão disputar a reeleição. Quem são? Nesme, Belão, Ricardinho, Saulo e Fausto Júnior. Nós temos a chapa da Federação do PT, que tem 3 deputados, e eles só devem eleger 2, então sairia mais um. A do Republicanos, que tem 3 deputados, só deve fazer 2, sai mais um. A do PL, que tem 4 deputados e só deve fazer 2, vai sair mais 2. Então a gente tem aqui pelo menos 9 deputados estaduais na próxima legislatura, novos, né? Os outros estão brigando. Ganhar ou perder faz parte do jogo. Por exemplo, dentro da chapa do PSDB Cidadania, se eleger, o Wilker leva grande vantagem. Se um outro descer de federal para estadual, aí a briga vai ficar acirrada entre os dois. Mas eu te diria que pelo menos 9 deputados novos. Para federal, eu acho que a chapa do Republicanos e a do PSD hoje são as que estão em melhores condições para eleger 2. No PSD, tu tens 3 deputados, um perde eleição. No Republicanos, tu tens um deputado, deve eleger 2, que é o atual, e um que é ex-prefeito do interior. Isso tu está fazendo análise de deputado federal já. Eu fiz a de estadual. Deputado federal.
Depois tu bate com o Durango, com o Eu, pessoal aí. eu gosto. Mas é leitura, né? Eu acho que Republicanos e PSD são as duas chapas mais fortes hoje, deputado, e basta que elas tenham um voto a mais do que a terceira chapa mais votada para que elas elejam um segundo e a outra só faça um. Dentro do União Brasil deve eleger também, que tem um franco favorito lá dentro, que deve ganhar a eleição. No PT, com o PCdoB, não vai ter surpresa, é a reeleição do atual deputado que está lá. Dentro do PL, a gente tem uma disputa entre um atual deputado e um ex-senador, ex-prefeito, ex-ministro e ex-deputado federal também, que vai ser uma disputa, que eles têm que brigar aqui para fazer a vaga e eleger um. E dentro do Avante, a gente tem 4, 5 nomes brigando por uma vaga. Eleição de senador, na minha opinião, não tem absolutamente nada definido. Tu tens o senador Omar com uma força grande dentro do interior, com alguma dificuldade dentro de Manaus, mas colado no presidente Lula, que está muito bem, tanto em Manaus quanto no interior. Nessa chapa deve entrar agora o Eduardo, como candidato ao governo. O Eduardo, que vinha numa linha de queda, ele passa a ter uma sobrevida, né, de pelo menos disputar a eleição. Então, dentro da questão do Senado, você tem o Omar com grande apoio no interior, o Arthur com grande apoio na cidade de Manaus, o Chico Preto correndo por fora e o Menezes tentando desesperadamente ser o candidato do Bolsonaro e tentar fazer com que isso haja uma transferência grande de votos para ele. Aqui é uma briga que efetivamente o Chico vem correndo por fora de uma forma muito perigosa, né, para os demais. Para governador, a eleição, não vejo muito espaço para um quarto nome furar esse bloqueio feito por Amazonino, Wilson e Eduardo, né? Eu acho que esses três serão os três primeiros da eleição. O Wilson tem grande força aí, porque tem a máquina do Estado da Prefeitura trabalhando de forma conjunta. E o governo federal também, né? Mas o governo federal, eu não sei até que ponto que vai entrar, porque não vamos esquecer que o União Brasil, que é o partido do governador Wilson, ele tem um candidato a presidente da República, que é o Luciano Bivar. E aí não tem muito como o governo declarar apoio a outro candidato num momento como esse, porque senão o governo fica em dificuldades até de ter a legenda para poder disputar a eleição. Essa é a minha opinião. Então, acho que hoje o governador ele acaba tendo uma vaga assegurada no segundo turno, como sempre foi, né? Paixões à parte, eu nunca vi um prefeito ou um governador ficarem de fora de um segundo turno. Então, acho muito difícil que isso aconteça agora, até porque o apoio do governador Wilson no interior é muito forte. Eduardo ganha uma força extra com o apoio do presidente Lula e briga com o Amazonino por essa segunda vaga no segundo turno. E aí é uma eleição de 3 candidatos que os 3 têm altos índices de rejeição. Então, você vai ter, quem tiver menos rejeição leva mais vantagem. Para presidente da República, Alex, eu não vejo nenhuma chance de você ter uma terceira via. A eleição está mais do que polarizada entre Lula e Bolsonaro, e creio que os dois farão o segundo turno. Acho difícil a eleição ser decidida no primeiro turno, a não ser que haja uma forte migração dos eleitores do Ciro para o Lula em primeiro turno, que possa decidir a eleição no primeiro turno. Fez uma pesquisa, teve uma pesquisa que saiu que só a metade dos votos do Ciro já resolveriam, já resolveriam a eleição no primeiro turno. E em 2018, Alex, a Marina sofreu essa desidratação. Tu lembras que a Marina ela tinha 10, 12, 14 e tal? Não, ela chegou a ser segundo lugar. E terminou a eleição com 1% dos votos. Então, esse movimento, esse fenômeno que acontece no eleitorado, ali na reta final, ele efetivamente acontece. E os institutos de pesquisa, eles ficam meio que perdidos, porque ele faz a última pesquisa, que divulga com 48 horas. E ele continua fazendo aqueles trackings e tal, até o dia da eleição. Então ele consegue saber o movimento, mas ele já não pode falar. Ele congela o resultado dele só 2 nos dias bastidores, antes. Né? E aí, amigo, quando abre a urna, é totalmente diferente do resultado. Aí o cara diz, não, o Instituto errou e tal. Não. Aquele valor, aquele resultado era o retrato do momento.
As coisas não param a 2 dias da eleição, elas continuam e aí muita coisa muda. Então, esse voto útil, ele acontece nas 48 horas finais. E acho que o Lula pode ser muito beneficiado por esse voto útil aí que migre do Ciro para ele. Muito obrigado pela entrevista, Marcelo. Foi tão rápido, Foi tão né? bom e tão rápido. Que bom. Geralmente, quando é muito boa, passa rápido, Exatamente. Que bom, fico feliz. Muito obrigado pela sua generosidade de acordar Obrigada. muito cedo para vir aqui. Alex, eu tenho um problema, cara. Eu rotineiramente, 4 horas da manhã, eu levanto da cama. Isso é um negócio que me machuca, porque eu queria dormir até mais tarde e não consigo. Eu não consigo. É a mesma coisa, eu sábado, eu digo, não, eu vou dormir Gente, até 8. Eu domingo acordo 5 horas da manhã eu tô acordado. Eu vejo o nascer do sol. O papai, às vezes, no domingo, ele dorme até 8h30, 9 horas, e eu acordo 4 da manhã, 5 horas, eu fico preocupado, né? Porra, pai, tá bem e tal? Não, meu filho, hoje é domingo, eu durmo até mais tarde. Eu digo, porra, meu relógio biológico não consegue identificar domingo. É domingo, 5 horas, 4h30 eu tô de pé. Vamos lá, muito obrigado, viu? Obrigada.